Olá, profs! Hoje nosso projeto é para construir autômatos. Só que antes da gente colocar a mão na massa, eu vou explicar algumas coisinhas básicas, vou mostrar como funcionam os autômatos, o que são os autômatos e o que é o tinkering, que a gente vai explorar o tinkering. Então eu vou explicar para vocês o que isso significa. Antes da gente começar, eu vou dar 3 dicas básicas que vão servir assim, elas são dicas muito simples, que muitos de vocês já devem seguir essas dicas, só que elas vão servir para qualquer curso ou qualquer oficina que vocês vão fazer online, e eu garanto que se vocês seguirem essas dicas, que são bem simplesinhas, vocês vão ter o maior sucesso dentro da oficina ou do curso que vocês estão fazendo. As dicas são: a primeira, crie um compromisso. Então, se vocês querem fazer um curso, uma oficina, criem esse compromisso. Combine na casa de vocês, com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa, que naquele momento ali, naquele horário, vocês vão estar concentrados fazendo um curso, fazendo uma oficina ou fazendo alguma prática, ou até muitas vezes, como esta oficina, que é na construção de autômatos, se vocês têm filhos pequenos, tragam a família para construir junto dentro deste compromisso. Então, crie um compromisso em família, mas assim, esteja concentrado com tudo que tu precisa neste momento da tua oficina. A segunda dica, viva esse compromisso. Então, neste momento que tu criou o compromisso, tu faz deste tempo o melhor possível, aproveita ele da melhor maneira possível. Faz um cafezinho, faz uma pipoca, alguma coisa que tu goste. Aqui no sul a gente toma o chimarrão. Então faz o teu chimarrão, vai pro teu cantinho ali e vive esse compromisso. E a terceira dica, que eu acho que eu acho que já é uma mania de prof, então vocês já devem fazer isso, mais do que eu até, é anotar para lembrar. Então, assim, procurem sempre anotar tudo aquilo que vocês querem explorar mais um pouco, até porque essa é uma oficina rápida, né? Então a gente não tem como aprofundar muito. Eu vou dar alguns conceitos aqui na oficina e vou mostrar como se faz as coisas, mas tu podes anotar do teu jeito para tu lembrar. E também, assim, utilize o recurso do pause. Como a oficina também vai para o YouTube, então depois, se tu precisar voltar lá, esse recurso ele é essencial. Então, 3 dicas básicas que se tu seguir elas certinho, assim, se tu seguir a risca, com certeza tu vai ter um bom aproveitamento de qualquer curso ou qualquer oficina online que tu estejas fazendo. Então, o que é um autômato? Eu acredito que alguns profs, principalmente os profs aqui de Pelotas, que já fizeram diversas oficinas com a gente, de aprendizagem criativa, computação criativa, alguns de vocês eu sei que já construíram autômatos e que foi uma experiência bem legal. Mas para quem nunca teve contato nem com esta palavra, eu vou dizer para vocês o que é, e vocês já devem ter percebido que tem alguns aqui na minha volta. Então, um autômato, ele é uma máquina que faz movimentos automáticos sem a necessidade de energia elétrica. Então, quando a gente vai pesquisar lá no Google o que são autômatos, ou pesquisar alguns tipos de autômatos que existem, tem até algumas definições de autômatos que dizem que eles são os avós dos robôs. Então, eu acho legal isso. Aqui tem um exemplo de autômato de pássaro. Esse autômato ele é feito com madeirinhas de MDF, e depois eu vou mostrar as peças para construção desse. Este aqui é uma centopeia, também com MDF, a centopeia foi pintadinha, então tem algumas partes aqui da centopeia que não está descendo, então ela não está fazendo o movimento completo, a gente vai ver isso também, quando acontece isso, como que a gente resolve. E este aqui é o que a gente vai construir hoje, que é o autômato da bailarina. Ele é bem simplesinho, então eu escolhi um bem simples para a gente conseguir fazer, terminar. E tem diversos autômatos, vocês vão ver na internet, assim, alguns são bem complexos. A minha dica é que vocês comecem com um projeto de autômato bem simples, como esse de hoje, que é a bailarina, e depois vocês vão pegar gosto pela coisa e vão querer construir alguns com um monte de engrenagem, coisas bem mais complexas, o que é bem legal. E aí eu disse lá no início que a gente ia construir autômatos e explorar o tinkering. E o que é isso?
O Tinker é uma palavra que a gente vê muito quando a gente fala de aprendizagem criativa. Então, quando a gente procura lá na internet, normalmente ela está associada com esta metodologia de aprendizagem criativa, com metodologias ativas. Se diz também que não existe uma tradução assim que contemple tudo o que significa o Tinkering para a língua portuguesa, porque o Tinker ele é muito amplo, é quando tu consegue, no desenvolvimento de um projeto, explorar, observar alguma coisa que tu vai criar para resolver algum problema, tu consegue explorar aquilo ali, tu desmancha, tu faz, tu refaz, tu aprende com os erros. Então ele é tudo isso que normalmente dentro da aprendizagem criativa a gente coloca dentro de um espiral, que é o espiral da aprendizagem criativa. Então tu imagina coisas, tu cria, tu explora, aquilo ali não dá certo, tu faz de uma forma diferente. Então ele é tudo isso. E quando a gente constrói um projeto como um autômato, a gente passa por tudo isso, a gente vai fazer o nosso primeiro autômato, a gente vai ver que ele não vai funcionar de uma maneira muito perfeita, ele vai ter falhas, então a gente vai ter que buscar uma forma de resolver aquilo ali. A gente vai observar vários autômatos funcionando na internet para a gente conseguir desenvolver os nossos. Hoje eu vou criar um aqui com vocês, vou mostrar um passo a passo de como se faz. Provavelmente quando vocês forem fazer em casa, vocês vão se dar conta de alguns detalhes que eu não vou conseguir falar aqui, porque eu já criei vários autômatos, eu já passei por tudo isso, então talvez hoje eu já vá criar de uma maneira mais automática. Mas enfim, é isso, é quando a gente consegue explorar, aprender com os erros, observar o funcionamento de alguma coisa e criar algo semelhante ou igual. É isso que esse tipo de projeto proporciona, o que é bem legal para a aprendizagem. E agora uma coisa assim que a gente pode ficar se perguntando, o porquê criar autômatos com os nossos alunos? Então, dentro de um projeto desses, tu consegue trabalhar diversos componentes curriculares. Então, tu consegue trabalhar matemática, tu consegue trabalhar língua portuguesa, porque eu sempre falo para os profs que fazem oficina comigo o quão importante é a gente estimular que os alunos documentem os projetos. Então, assim, procure não especificar o que os alunos devem criar. Como eu estou fazendo aqui hoje com vocês, né? Estou dizendo, vamos criar uma bailarina. Estou determinando que nós vamos criar uma bailarina hoje. Mas a ideia é que vocês também possam criar outras coisas em casa e depois compartilhar com a gente aí nas redes sociais. E o mesmo eu digo para vocês fazerem com os alunos de vocês. Assim, é sempre legal a gente não dizer assim, vocês vão criar um projeto de centopeia. Vocês vão criar um projeto de pássaro. O legal é a gente passar o conceito do que é um autômato e deixar o aluno definir que autômato ele vai criar e como que ele vai fazer isso daí. A gente mostra, a gente dá referências, que a gente leva autômatos que a gente já criou, mostra como referência e deixa livre para que eles possam criar. Dentro disso, a gente consegue trabalhar os componentes curriculares como matemática, eles vão ter que fazer diversas medidas, eles vão ter que fazer todo o encaixe mecânico para o autômato funcionar. E isso requer muito cálculo ali, as medidas certinhas, onde que vão entrar as engrenagens, como é que elas vão se posicionar. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar com componente de matemática do ensino fundamental. A gente trabalha muito com arte, porque neste componente, para esse tipo de projeto, não tem limites. O aluno ele pode trabalhar, ele pode deixar o autômato dele extremamente colorido, bonito. Já vi professores criando autômato na época do Natal de Papai Noel saindo da chaminé de uma maneira automática ali na manivelinha. Então assim, não tem limites para tu trabalhar com a arte, com criar toda a moldura, todo o design desse autômato. Então é um componente que pode ser trabalhado. Dependendo do tipo de contexto que tu queiras fazer, estimular os seus alunos a criar um autômato, tu pode trabalhar com geografia, tu pode trabalhar com história, porque eles podem criar qualquer coisa. O autômato ele só é um mecanismo que a gente vai conseguir fazer movimentos automáticos, só que pode ser criado para qualquer coisa. Então, é um projeto muito rico para todos os professores trabalharem em todos os currículos, inclusive fazer projetos multidisciplinares, o que também é bem
a gente gosta bastante de estimular isso, que os professores se juntem e que consigam trabalhar com um projeto com vários componentes curriculares ao mesmo tempo. Uma outra habilidade que a gente trabalha nesse tipo de projeto como esse de hoje é a decomposição. Muitas vezes a gente observa que quando a gente dá um problema para os nossos alunos resolverem, algum projeto para resolver algum problema, seja um problema da escola, um problema da comunidade, enfim, quando a gente entrega algum projeto para eles, muitas vezes eles parecem um pouco perdidos, assim, porque eles enxergam só o todo do projeto e aí já acham que é muito complexo e muitas vezes com aquele desânimo, porque é muito difícil, eu não vou conseguir. Então, assim, para a gente resolver esse tipo de problema de construção de autômatos, a gente sempre vai precisar dividir o problema em pequenas partes. Então, a gente sempre vai decompor esse problema em vários pedacinhos e a gente vai resolver ele por partes, senão a gente não vai conseguir construir. Então, esse é um tipo de projeto que a gente também trabalha essa habilidade e que é uma habilidade extremamente importante, principalmente hoje, assim, que a gente vê que os alunos, eles têm tudo muito imediato, eles enxergam sempre o todo, então, acho que é um projeto que vale por conta disso. Todas as oficinas, as minhas oficinas aqui no Robopel, eu vou dizer para vocês uma palavra-chave no meio da oficina. Então, vocês estão vendo aqui, a palavra-chave é decomposição. Esta palavra, vocês vão utilizar ela lá no finalzinho, eu vou mostrar uma tela que tem um QR Code e tem também um link. Vocês podem ou acessar o QR Code com a câmera do celular de vocês e já vai mandar vocês direto para um formulário, onde vocês vão preencher 6 ou 7 dados só de vocês, ou vocês acessem também pelo link, que é um link curtinho, link depois vocês vão ver e vocês podem anotar. Vocês vão ir para esse formulário e vocês vão preencher um pequeno cadastro, ele é muito curtinho, muito pequeno. A última pergunta é sobre a avaliação geral da oficina, que é super importante para mim, para eu saber como é que foi, se vocês aproveitaram, ou se vocês acham que tem que ser de outra forma, ou até mesmo sugestões de outras oficinas. E esse cadastro vai servir para que vocês recebam um certificado dessa oficina. Então, vocês preenchem lá todos os dados e aí eu vou enviar para vocês em até 10 dias para o e-mail de vocês, que vocês vão informar lá no cadastro, o certificado que vocês participaram desta oficina. Tá joia? No final, antes de encerrar, eu mostro a palavra-chave de novo, mas já podem anotar, é decomposição. Então, para este projeto de autômato, a gente vai utilizar papelão, tesoura, cola quente, palitos de churrasco, tinta guache ou PVA. Eu uso mais a PVA em todos os projetos porque ela seca muito mais rápido, mas eu sei que é uma tinta um pouquinho mais cara. Então, a ideia é que a gente faça projetos aqui no Robopel com materiais que vocês, profs, e que os alunos tenham em casa. Então, assim, já teve aqui projeto de robô que a gente não usou nenhum componente eletrônico, justamente por isso, porque a gente quer que as crianças e os profs possam desenvolver esses projetos em casa. Então, tinta, pode ser a PVA ou pode ser a guache, pincéis, material para decorar, aí é o que vocês tiverem em casa, se tem botão que não usam mais, botão de roupa, se tem fita, essa fitinha mimosa, enfim, o que vocês tiverem em casa, lantejola, para decorar os autômatos de vocês. Botei aqui pompom, fita colorida, enfim, o que vocês tiverem. É esse o material que a gente vai utilizar para criar o autômato. Junta esse material aí e vamos criar isso junto. Agora é mão na massa, então. Agora, então, eu vou cortar os papelão para construir o autômato. Estou com todas as partes agora do papelão cortado. Agora, então, eu vou colar. Vejam bem que esta parte de papelão aqui, que ela vai dar a sustentação para o palito de picolé da bailarina, ela precisa ser exatamente do mesmo tamanho desta parte de cima. E o furo nas duas também tem que ser exatamente no mesmo lugar. Aqui nesse que eu estou construindo agora, eu fiz uma base um pouquinho mais larga. Isso daí pode ser feito também. Vocês podem fazer a base mais larga, podem fazer a base numa caixinha mais altinha.
Mas é só essa dica que eu queria dar. Essas duas partes têm que ser exatamente iguais. Eu vou fazer o furo aqui, nesta partezinha onde vai o palito de churrasco. Eu vou fazer o furo aqui nessa partezinha que vai o palito de churrasco. Aqui eu tenho uma mini retífica, mas vocês conseguem fazer o furo com um palito de picolé, de churrasco. Então, assim, quem não tiver uma mini retífica em casa, consegue utilizando o palito de churrasco com um pouquinho de paciência, vai girando o palito ali no papelão que ele vai furar igual. Eu marquei 1 e 2 só para eu saber qual é a posição do papelão certinho para pegar bem onde está o furo nas duas, bem certinho. Vou colar então com a cola quente. É importante colocar essas voltinhas de papelão com furinho no meio e fixar essa rodinha de papelão no palito. E nunca o palito direto na caixinha, porque a gente vai precisar fazer o giro, né? Então, para tu conseguir fixar sempre na mesma altura da rodinha ali dentro da engrenagem que tu quer, então tu corta 2 rodinhas de papelão, passa o palito no meio e fixa o papelão no palito. Então, nosso mecanismo para fazer a bailarina dançar, ele tá prontinho aqui. Eu fiz aqui, tentei fazer no maior número de passos possível aqui para todo mundo conseguir construir o autômato em casa. Então, assim, vocês podem perceber que a colagem das rodinhas aqui desta parte de baixo, ela não tá muito boa. Ela ficou um pouco torta porque não ficou centralizado. Então, aqui eu fiz rapidão para vocês verem, e também pedi ajuda para o ajudante que não foi o melhor possível. Por isso também ficou um pouco inclinado. Eu coloquei a borrachinha de dinheiro que eu falei para vocês ali, que na bailarina pronta eu coloquei uma tira de EVA. Se tiverem EVA também funciona. Procurem deixar bem centralizado a colagem das rodinhas e cortar elas exatamente do mesmo tamanho. Quando a gente constrói aqui e se dá conta assim, que algumas coisas podem ser um pouco melhor, e aí foi um ponto para o meu ajudante, que isso daí foi legal, ele ter feito as rodinhas de tamanhos diferentes para a gente ver que não funcionou perfeitamente, porque isso é o tinkering que eu falei lá na introdução da oficina para vocês. Então a gente percebeu que aqui poderia ser feito de uma outra forma, percebeu a importância de centralizar o furinho da rodinha e a importância de cortar todas do mesmo tamanho para que o mecanismo fique girando perfeitamente. Então, quanto mais a gente treinar, quanto mais a gente observar esse tipo de projeto, mais a gente vai aperfeiçoando as técnicas e até tendo outras ideias de outros mecanismos. A gente também consegue construir autômatos com arame, com dobragem de arame de diversos tamanhos, conseguem fazer movimentos de pássaros, de qualquer animal. Tem até um que eu vi que é um cavalo correndo, que é todo feito com arames. Então, assim, a ideia é que a gente explore o mecanismo, faça o autômato, veja o quanto a gente pode melhorar essa construção, desmonte e faça de novo.
E é isso daí que a gente vai aperfeiçoando os projetos. É assim que a gente vai aperfeiçoando os projetos. Tá joia? Aqui então mostrei o mecanismo que eu fiz agora, aqui para vocês verem. Coloquei a borrachinha de dinheiro para melhorar o atrito. E tá aqui então o autômato prontinho, já pintadinho, e a bailarina que eu coloquei um pedacinho de tecido com um pompom. São esses pompons aqui que eu usei para decorar a bailarina. Usei essas tintas aqui, PVA. Aqui eu usei uma rolha de vinho, essa partezinha preta aqui, aí eu pintei com uma florzinha. E tá aqui a bailarina pronta. A bailarina, vocês podem ou desenhar ela num papelão e recortar, ou podem imprimir uma bailarina. Neste caso eu vou confessar aqui que eu imprimi uma bailarina e pintei ela para ficar mais durinha, assim. Imprimi numa folha sulfite normal e pintei a folha de preto que ficou mais durinha. Então vocês podem fazer assim, ou podem desenhar a bailarina de vocês, ou até fazer outra dançarina. De repente até aquele emoji de dançarina que tem no WhatsApp, que eu acho bem bonito, do vestido vermelho. Tá joia, gente? Esse aqui é o autômato então. Então aqui tá toda a base do autômato de bailarina que eu fiz agora aqui com vocês. A gente já viu alguns possíveis problemas que podem acontecer. Então, mas isso é legal porque a gente vai aperfeiçoando a técnica e vai tendo outras ideias, vai construindo de forma diferente. Aqui tá a bailarina prontinha então, dançando. É igualzinho a esse, só que essa daqui tá pintadinha. A bailarina, neste caso, eu imprimi ela e pintei com tinta PVA preta para ela ficar mais durinha. E coloquei esse pedacinho de tecido com pompom. São esses pompons aqui que a gente compra em papelaria e essas lojas que vendem coisa para artesanato. Aqui, essa coisinha aqui do cabinho que gira é uma rolha de vinho. Então eu só pintei a rolha, botei uma florzinha ali, fiz uns pontinhos de tinta. E é isso, gente. Essa é a oficina do autômato de bailarina. Vocês podem construir a bailarina ou até mesmo outra dançarina que vocês queiram construir. E outros autômatos também. Espero que vocês tenham bastante ideias quando estiverem criando este projeto. Então, agora aqui na tela vocês vão ver o QR Code que vai levar vocês para aquele formulário que eu falei lá no início da oficina, que vocês vão preencher alguns dados, alguns pouquíssimos dados, mas que são super importantes para mim. Inclusive, até uma das questões que vocês vão responder lá é sobre a avaliação da oficina, o que vocês acharam, o que vocês acham que pode ser diferente. Enfim, eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam dessa oficina. E seria muito legal também se vocês criarem os projetos e compartilhar com a gente nas redes sociais, ou marca lá o Robopel208, hashtag Robopel208, ou marca o perfil do Robopel lá no Facebook, a página do Robopel, que é facebook.com/Robopel208, ou a página da Elimu Social, que é facebook.com/Elimu Social. Vou adorar ver os projetos de vocês, vou recompartilhar os projetos e, enfim, muito obrigada. Robô!